Conversar com ela, a doutora Karina Slemer está com a gente aqui hoje. Ela é médica pneumologista. Tudo bem, doutora Karina? Tudo bem, Andréia. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Ai, obrigada. Boa tarde por você estar aqui para falar de tosse. Muita gente com tosse? Muita gente com tosse, Nossa. tosses diversas, de vários motivos, e é isso que a gente vai conversar, né? Vamos lá. Lembrando que a gente está ao vivo, então você participa do nosso programa. O nosso WhatsApp é o 3027-9623. Está disponível para você. QR Code está aqui, só apontar a câmera do celular e você já vem para o nosso WhatsApp e pergunte sobre tosse, que a doutora Karina está aqui, médica, pneumologista, vai nos ajudar. Vamos aos tipos, então, doutora, de tosse? Porque quando eu vi isso, eu falei, nossa, verdade. Olha os tipos que existem, né? A tosse seca, tosse produtiva, que eu não sei o que é, a tosse persistente e a tosse com sangue. E é importantíssimo a gente saber o tipo, Andréia. Cada tipo de tosse leva a gente a pensar em uma provável causa. A tosse seca é o que o próprio nome já diz mesmo, é aquela tosse seca de cachorro, que o pessoal fala, nossa, tô com uma tosse de cachorro, aquela tosse que não tem catarro, que não tem secreção. A tosse produtiva é aquela que tem secreção, que tem catarro. E aí vem uma segunda pergunta na produtiva, que cor que é esse catarro? E a gente pneumologista, ama perguntar a cor de catarro. É até interessante, assim, mas os pacientes internados, agora, né, depois da pandemia da Covid, menos, mas antes eles guardavam o catarro pra gente ver e a gente sempre gosta de ver a coloração do catarro. Se ele é amarelo, se ele é esverdeado, se ele é mais esbranquiçado. Pulando pro último item, se ele tem sangue, se é um sangue vivo, se é só raias de sangue, que também faz diferença, ou a tosse persistente, que na verdade se divide em aguda, com menos de 30 dias, aguda com mais ou menos de 30 a 40 dias, e crônica, que é a persistente, quando ela persiste por um período muito longo. Vamos demonstrar o que é a tosse, né? Como que ela acontece? Olha, como que é isso, doutora? Então, ali a gente vê que o paciente, ele inspira pelo nariz, né? E ali a glote, ele acaba tendo esse reflexo de tosse. E aí, Andréia, o que é muito importante a gente explicar, que a tosse, ela não é uma doença. A tosse, inicialmente, ela é um mecanismo de defesa do nosso organismo. É a mesma coisa quando a gente vai aspirar sem querer um corpo estranho, um bichinho. A gente tosse para expelir esse bichinho, para ele não ir para nossa via aérea. Então, é um mecanismo de defesa. Claro que ela é um sintoma indicativo de várias doenças, mas inicialmente ela é um mecanismo de defesa. É porque ela expele o catarro, Perfeito. Né? Que tá ali inflamado no pulmão, no peito. Não só o catarro, mas a partícula, né? Às vezes a gente tá inalando aquela poeira, aquele pó, às vezes é uma partícula maior. Ao invés dele ir direto para o nosso pulmão e causar uma pneumonia ou uma infecção, uma inflamação, a tosse protege a gente. E outra coisa, a tosse ajuda a expectorar, a jogar esse catarro para fora. Por isso que a tosse produtiva, a gente nunca gosta de cortar ela. A gente quer que expectore, que bote para fora. Claro, só se for uma tosse crônica com uma secreção hialina, que daí por alguns motivos a gente acaba induzindo a cessar essa tosse, até mesmo pacientes que acabam sofrendo fratura de costela, que isso acontece, né? Mas na maioria das vezes a gente gosta que expectora mesmo, que bota pra fora. E se engolir não tem problema, sai no cocô, tá? Então às vezes o paciente também fica... Mulher, né? Mulher tem muito... Vergonha de cuspir. Exatamente, de engole. Escarrar, né? E desengole. Eu falo também, não tem problema, sai no cocô. Faz mal pro estômago, não? Não, de maneira alguma sai no cocô, é pura proteína. Tá bom. Vamos às causas mais comuns da tosse. Enquanto isso, vocês vão participando no nosso WhatsApp. Fumar, sinusite, as alergias respiratórias, o refluxo gastroesofágico e a asma. Perfeito, são as principais causas de tosse. O tabagismo é uma tecla que a gente bate e que eu acho que nunca vai sair de moda, porque o tabagismo vai se reinventando, né? Agora, antes um pouquinho narguilha, agora os vapers, os cigarros eletrônicos, todos eles pioram a tosse, né? A sinusite é coleção de secreção nos nossos seios da face, que são esses buracos que a gente tem na face, né? E isso também acaba dando tosse, tanto aguda quanto tosse crônica, né? E também existe a sinusite crônica. As alergias respiratórias, né? Rinite, até mesmo a asma, uma hiperreatividade. O refluxo, que é causa gástrica e também é um dos principais causadores de tosse, Andréia. Tem pessoas que têm até aquela hérnia de hiato
hiato, que é quando o estômago ele entra um pouquinho no diafragma e fica ocupando a caixa torácica. Quer dizer o quê? Que esse alimento vai voltar muito mais fácil para o pulmão. Volta para o esôfago, mas como tinha lá no primeiro vídeo, o esôfago e a traqueia, eles são muito próximos e só tem uma portinha dividindo. Às vezes a pessoa engasga, vai para o pulmão, pode desenvolver até crise de asma secundária a sintomas gástricos. E a asma, que é uma alergia respiratória, né, muito comum, que também dá muita tosse, além de chiado, pressão no peito, falta de ar, mas um dos principais sintomas é a tosse. Vamos lá, gente, nós estamos ao vivo, nosso WhatsApp é o 3027-9623. Tosse, tipos de tosse, é o assunto aqui com a doutora Karina Slemmer, que é médica pneumologista no programa de hoje. Vamos às participações? Vamos! Bora lá no nosso WhatsApp, que estamos ao vivo. A asma pode dar tosse com catarro? Pode parecer um resfriado com febre e coriza? Olha, confusão, né? É a Bruna, do conjunto Copacabana, que quer saber, doutora. Muito bom, Bruna. Na verdade, a tosse, a asma, o que ela é? Ela é uma inflamação dos nossos brônquios. Ele inflama, ele diminui de tamanho e ele secreta mais secreção. Uma secreção que era para lubrificar esses caninhos do pulmão que levam ar, eles ficam, além de mais, aumenta a produção, eles ficam mais difíceis de expectorar. Então, sim, a asma, ela pode dar uma tosse produtiva, simulando sim um quadro de gripe, de resfriado. Claro que vão ter outros comemorativos, por isso que é muito importante procurar um médico, procurar um especialista para poder diferenciar, poder guiar esse tratamento. Muito bem. Mais uma pergunta que chegou pra gente no nosso WhatsApp ao vivo. Asma pode dar... Opa, essa que nós acabamos de responder. Vamos para a próxima. Acabamos de responder da Bruna, do Copacabana. Seguimos, próxima, isso. Tinha uma tosse seca constante. Depois que retirei o glúten da alimentação, nunca mais tive. A tosse pode ser uma reação alérgica alimentar? Paloma Januário, ela é do Jardim Vitória. Interessantíssimo, Paloma. Essas alergias, elas gostam de se conversar, elas gostam de estar ali uma pertinho da outra. Por isso que é muito comum você ter asma e rinite, intolerância à lactose. No caso da intolerância ao glúten, o que acontece? A intolerância e até mesmo a alergia do glúten, que é mais grave, né? Ele acaba sendo um gatilho, um despertar para uma substância que a gente tem no nosso organismo chamado IgE. E essa IgE é um dos principais desencadeadores de asma. Então, sim, ainda não tem uma explicação muito firmada entre a intolerância e a alergia do glúten com a asma, mas a gente sabe que elas existem e que esse glúten pode ser o gatilho para acordar esse IgE, porque a asma a pessoa nasce com ela, né? Mas às vezes ela tá ali dormindo, escondidinha, né? E por algum motivo ela desperta. O glúten pode despertar esse IgE, assim como uma tinta fresca também pode despertar essa alergia respiratória, o glúten pode fazer isso também. Então, sim, pode sim causar tosse. O que diminui esse IgE? Então, tem algumas terapias de medicações orais, isso, que ajudam a diminuir esse IgE. Mas diminui, porque quem tem o IgE alto, nasceu com ele, vai morrer com ele e vida que segue. Mas às vezes também, André, só dando um adendo, né? Tem esse IgE alto, mas não tem a asma. Tem a rinite, que é a coceira, que é o espirro, né? Ou que ela tá ali quietinha. Aí o importante também é a gente não provocar, né? Deixa. Fazer algumas modificações, né, na nossa vida, né? Não se expor a pelo de bicho, a tinta fresca, pó, poeira, para também não mexer com ela. Mas se mexer, a gente tem como tratar, sim. Mais uma participação no nosso WhatsApp. Tosse é o assunto hoje aqui. É verdade que alguns medicamentos podem provocar tosse, como os remédios para pressão alta? Gustavo, do Parque das Palmeiras. Gustavo. Gustavo tá sabendo, hein? Olha o Gustavo ligadão. Na verdade, por isso que é muito importante a gente sempre perguntar pro paciente quais são todos os remédios que ele toma. Porque tem pessoas que tomam um ou dois, né? Tem pessoas que não tomam nenhum. Mas tem aquelas pessoas mais de idade que tomam uma lista imensa de medicações. E tem alguns, sim, que pode desencadear asma. Tem um de pressão alta, muito famoso, muito comum, inclusive tem em postinhos e UBS. Ai, doutor, então eu uso ele, ele vai me dar tosse? Não, não é assim. Não é porque você vai usar a medicação que ela vai te dar tosse. Ela
pode dar tosse. E também existem aquelas pessoas que tá tomando a medicação já faz anos e por algum motivo evoluiu com um refluxo e começou a ter tosse do refluxo. Ah, então é do remédio? Não, não é bem assim. Então por isso que cada situação é individualizada, a gente tem que analisar. Mas que existe, existe. O que a gente faz? Troca o antipertensivo. Pronto, problema resolvido. Para que não tenha substância que dá tosse. Sim. Uau. Muitas participações chegando pra gente no WhatsApp em 30 27 96 23. Tá uma época de tosse realmente. Tá. Né? O tempo, ele tá oscilando muito, né, esse ano, tá? 18 graus de manhã, 33 à tarde. Exatamente. E é o que eu digo assim, né? O frio, claro que tem algumas pessoas que têm asma, doença respiratória, que piora, mas o que piora mais é essa oscilação doida de temperatura, né? A gente saiu de semana passada com aquele frio e já chegou nesse calor de 30 e poucos graus e bem como você disse, oscila muito durante o dia. E isso ataca mesmo. Fora o pessoal que gosta de fazer uma queimada, né? Que nesse tempo seco acaba dissipando mais pó, poeira, até mesmo a própria fumaça acaba atacando mais as vias aéreas e dando esse reflexo de tosse. Se hidratar bastante. Muito. Hidratação é fundamental. Médico gosta muito de falar, né? Para tomar água e perder peso. Mas é a base e atividade física. É a base da vida saudável. Doutora Karine Slemer, médica pneumologista, muito obrigada, Obrigada, doutora. Andréia. Fiquei muito feliz com o convite. Sempre vai estar aqui com a gente quando o assunto envolva a pneumologia nos ajudando. E obrigada a todos que participaram. Não fiquem bravos com a gente, que não dá tempo de responder mais, tá bom? Mas ela volta com mais assuntos que envolvem isso.